Boa tarde. Sem som. Alô, alô? Sem som. Sem som. Agora chegou. Boa tarde a todos. Às 14 horas e 5 minutos do dia 11 de abril do ano 2019, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Não há, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas? Não tenho nenhuma. Desembargador Cornélio? Também não. Doutor Francisco Glauber? Sem nenhum, senhor presidente. Doutor José Dantas? Também não. Doutor Ricardo? Doutor Luiz Gustavo? Sem comunicações nem proposições. Doutor Vladimir Capistrano? Sem comunicações, senhor presidente. Doutora Cibele Benevides? Só me passou despercebido, mas está na nossa página, deixa-me ver aqui, que está aberto aí um período de sugestões aí para... Deixa-me ver aqui. Da revista, está no prazo ainda, doutor? Tá, senhor presidente. O prazo vai até o dia 26 de abril. A revista está recebendo artigos de graduandos e graduados em Direito, eventualmente até outras áreas que tenham pertinência com a área de Direito Eleitoral, Administrativo e Constitucional. Faço o convite a todos que estejam acompanhando essa sessão, que eventualmente tomem conhecimento, que apresentem seus artigos. Perfeito. Iniciemos então os julgamentos. Tem também o calendário aqui de maio de 2019. Pedi para distribuir com os senhores aí o final da sessão, havendo a concordância, iremos homologá-lo. Na pauta de julgamentos, temos aqui o primeiro recurso eleitoral, número 1525 do ano 2018, na relatoria do desembargador Cornélio Alves. A origem, 49ª Zona Eleitoral, recorrente Maria do Socorro Ferreira, advogada Luiz Delmiro da Costa Júnior, recorrido Ministério Público Eleitoral. Está em mesa, desembargador Cornélio? Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maria do Socorro Ferreira em face de sentença exarada pelo juiz da 49ª Eleitoral, que é o Panema, que julgou procedente representação contra si ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando a recorrente ao pagamento da multa no valor de R$ 4.620, por doação acima do limite legal nas eleições de 2016, bem como a sanção de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 6490. A recorrente aduz que a doação feita ao candidato Luiz Jairo Bezerra de Mendonça não extrapolou o limite legal, devendo ser aplicado o artigo 21, parágrafo 7 da Resolução 23463 ao presente caso. Requer ainda a aplicação retroativa da Lei 13.488, de 2017, referente à modificação do parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 9.504, bem como um afastamento da aplicação da sanção de elegibilidade de 8 anos. Estado a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso, por entender que a inelegibilidade não deve ser considerada sanção, mas efeito decorrente da sentença. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Certo, direto aqui ao que interessa. Na espécie, a recorrente realizou doação pecuniária para o candidato nas eleições de 2016 no valor de R$ 1.000. Entretanto, não foi apresentada pela recorrente declaração de ajuste anual de imposto de renda referente ao ano calendário 2015,
mas foi demonstrado nos autos que a doadora recebia o benefício Bolsa Família no valor mensal de R$ 77,00. Assim, havendo a comprovação da renda anual da doadora, não pode ser aplicada a regra prevista no artigo 21, parágrafo 7 da resolução do TSE 23.463. Atestado nos autos a renda anual do doador no valor de R$ 924,00, decorrente do recebimento do benefício do Bolsa Família, a recorrente somente poderia ter doado a quantia de R$ 92,40, porquanto correspondente a 10% do rendimento recebido no ano anterior à eleição. Na hipótese dos autos, realizada a doação de R$ 1.000, que foi o que ela doou ao candidato, a quantia de R$ 907,60, que excedeu o mencionado parâmetro, é de ser considerado ilegal e, portanto, passível de multa. Na aplicação da multa, o magistrado de primeiro grau condenou a recorrente ao pagamento de multa do artigo 21, parágrafo 3º da resolução citada, no valor de 5 vezes o excesso verificado. Contudo, foi estipulada a multa no valor de R$ 4.620, correspondente a 5 vezes R$ 924,00. Observa-se que do cálculo da multa foi utilizado o valor do rendimento anual do recorrente ou da recorrente, e não o valor do excesso doado por ela, né? Assim, deve o valor da multa ser corrigido para 4.538. Tem essa diferençazinha de poucos reais. A tese recursal defende a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Contudo, trata-se de norma de ordem objetiva, sendo suficiente para incidência da multa de respeito ao limite legal, devendo a sanção ser fixada de acordo com o montante excedido, podendo variar de 5 a 10 vezes, sendo na espécie fixado o mínimo de 5 o valor excedido. Isso tem jurisprudência. Quanto à aplicação da sanção de elegibilidade, prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha P da Lei Complementar 64, esta não pode ser aplicada em processo de representação por doação acima do limite legal, pois trata-se de efeito secundário da condenação, verificável apenas impossível o pedido de registro de candidatura, conforme a jurisprudência dos tribunais. Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo provimento parcial ao recurso para aplicar à recorrente a multa no valor de R$ 4.538, conforme no artigo 21, parágrafo 3º da resolução TSE 23.463, e afastar da sentença a condenação explícita a pena de inelegibilidade, mantendo-se, porém, a possibilidade de anotação cadastral da condenação para fim de registro e eventuais efeitos secundários. É como voto. Doutor Francisco Alves. Com relator. Doutor Zé Dantas. Com relator, senhor Doutor presidente. Ricardo. Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, nesse caso eu tenho uma visão um pouco diferente dessa matéria e menciono até o precedente que houve aqui da relatoria, que está citado no voto do eminente relator, de relatoria do Dr. André Luiz de Medeiros Pereira. Naquele caso do Dr. André Medeiros, eu me recordo que nós tivemos até um certo debate em relação à comprovação. Doutor Luiz Gustavo, só um minutinho. A interferência atrapalha porque não, Não doutor tá Vladimir, chamando, não tá o nada. microfone quem não está usando é ficar desligado, porque senão. É. Sim, retomando o que eu ia dizendo, naquele caso, eu me recordo muito bem que além do fator Bolsa Família, que foi caracterizado que a parte ali naquele processo do Dr. André era beneficiária do programa assistencial, né, do programa social Bolsa Família, mas vieram aos autos uns contra-cheques. Não posso afirmar com precisão, mas me parece que de uma farmácia, ela trabalhava alguma coisa numa farmácia, alguma coisa assim, e veio um contra-cheque aonde se tinha o real valor da percepção dela naquele ano. Então, não foi tomado por base apenas o benefício do Bolsa Família
que ela teve naquele ano, mas veio aos autos a informação de que ela não declarava imposto de renda, ela estava na faixa de isenção, a pessoa estava na faixa de isenção do imposto de renda, não tinha declarado, percebia o Bolsa Família, mas ela mesma, em sua defesa, produziu essa prova que terminou por ela, que eu digo a parte, eu não me recordo se era um homem ou se era uma mulher, mas a própria parte produziu esse documento que terminou sendo prejudicial a ela, porque juntou esses contra-cheques surgiram nos autos. Então, de posse dos contra-cheques, do valor que era percebido em Bolsa Família, aí sim eu entendo que se pode afirmar que o rendimento era aquele. A partir do momento em que a própria parte chega e diz, olha, eu não recebi só o Bolsa Família, não, eu recebi isso aqui também. E aí houve o extrapolamento. Nesse caso, pelo que eu entendi, e aí peço até ao eminente relator que se eu tiver entendido de forma equivocada, me socorra, me corrija, mas aqui está basicamente em cima de Bolsa Família, né? É a única coisa que consta dos autos. Se eu não me engano, eu não estava presente, mas eu acho que 2 semanas atrás houve um caso idêntico aqui da relatoria do juiz Vladimir Capistrano. Se eu não me engano, foi idêntico a isso, né? Inclusive também está citado aí na a decisão no voto, né? Eu acho que a gente vindo mais para perto, eu acho que 2 semanas atrás eu não estava presente, mas foi julgado um caso idêntico também de Bolsa Família. Mas era só a inscrição do Bolsa Família? Só existe a comprovação do rendimento do Bolsa Família, nada mais. Eu analisando melhor, eu penso que só essa comprovação não me dá elemento suficiente para que eu entenda que a renda da pessoa foi única e exclusivamente aquela. Eu me recordo até de outro caso que nós tivemos aqui, onde na discussão alguém, a parte alegou que tinha tido uma renda maior porque tinha vendido um gado e tal, mas não fez nenhuma comprovação. Então, nós terminamos por entender que a doação era acima do limite. Mas houve a manifestação, houve a alegação, só que não foi provada. No caso de Dr. André, é como eu disse, vieram aos autos outros elementos que possibilitaram aferir. E aí eu extraio isso, inclusive, revendo aqui, revisitando a ementa do julgado de Dr. André, que está destacado aqui no voto do eminente relator, onde ele diz, havendo a comprovação dos rendimentos do doador por meio da juntada de contra-cheque, que foi a hipótese que eu mencionei, deve o valor nele constante ser utilizado para averiguar o limite da doação, afastando-se a aplicação do critério pautado no teto de isenção. Então, assim, desenvolvendo essa linha de raciocínio, eu peço vênia ao eminente relator, e nesse caso específico, como só tem este meio de prova, eu vou pedir vênia para divergir, porque eu só estou diante da colocação do Bolsa Família e nada mais. Peço vênia, eu estou mudando até meu entendimento, evoluindo no pensamento, mas fazendo essa análise dessa forma, porque não me sinto seguro o suficiente para entender que eu posso tomar como um teto basicamente o que foi colhido em relação à Bolsa Família, sem que eu saiba se existem outras rendas, como nesse caso aqui do Dr. André, que botariam um limite. Porque a regra da jurisprudência coloca sempre o quê? O teto de isenção, quando a regra jurisprudencial tem sido essa, teto de isenção do imposto de renda. Então, geralmente, a gente vai para 2.800, 2.000 alguma coisa, dependendo do ano da doação. Isso seria o teto de isenção. Tudo bem. Para eu afirmar que os rendimentos daquela pessoa são inferiores a isso, só com base no Bolsa Família, é essa segurança que eu agora, evoluindo e analisando melhor, não estou sentindo, não estou percebendo. Aliás, eu venho travando uma discussão
própria comigo mesmo, uma discussão mental, uma análise há um certo tempo, até porque eu tenho um processo nesses casos. O meu tem uma peculiaridade a mais, processo de minha relatoria, tem uma peculiaridade a mais, mas eu tenho travado esse conflito interior. Gustavo, me permite só uma breve... Vossa Excelência vai ganhar de um jeito ou de outro, já que é um conflito com Vossa Excelência mesmo. Tem essa Eu vantagem. só queria entender a linha de raciocínio, no seguinte sentido: o seu posicionamento é no sentido de que há uma insuficiência probatória quando Quando eu se tem disponho nos autos somente ao Bolsa Família. do batimento de informações entre a Justiça Federal, entre a Justiça Eleitoral e os mecanismos que ela dispõe, como esse batimento com os programas sociais, e eu verifico que a parte X ela é beneficiária do Bolsa Certo. Família. Mas se nos autos só E consta percebe no isso, Bolsa Família isso. certo? Mas se nos autos só consta essa referência, como é que se poderia alcançar uma outra Nem ela conclusão? alega, tem outra. Hein? Nem ela alega. Nem ela alega. Eu digo, o entendimento está pautado fora do que, vamos dizer, da insegurança, da incerteza quanto à existência de eventuais De outras eventuais outras. E nem ela alega que tem. Então, Vossa Excelência nega provimento ao recurso. Não, dá provimento. Provei totalmente. Provei totalmente. Na verdade, eu estou trazendo mais a discussão. Eu iniciei o voto dizendo que divergia, mas aqui nesse caso me parece que houve a defesa, e aí eu volto a tirar a dúvida com. Não, mas é. É porque o caso que eu tenho tem uma peculiaridade tão interessante que eu estou preocupado com a forma que eu conduzo o meu entendimento a partir de então, para manter a coerência com o caso que eu tenho. Doutor Luiz Gustavo, só para facilitar a compreensão, o provimento parcial é tão somente na Não, a Na questão questão da da inelegibilidade. correção. Isso aí eu concordo. Só isso. De Só acordo na- com o parecer. A inelegibilidade eu correção, não é concordo isso? E integralmente. o valor da multa que ele tem uma diferença de 50 e poucos reais. que era 4.600, É, tá passou 4.500 e pouco. 4.500 e alguma coisa. Não, quanto à retirada da inelegibilidade, eu não tenho a menor dúvida. Eu concordo e acompanho integralmente. O meu problema seria mais na questão do comando de provimento ou não do recurso em si. Porquanto essa é a questão. Eu vejo só o fundamento do Bolsa Família e não tem nos autos, ou seja, Porque Vossa Excelência tem um para julgar, é isso? eu tenho um. Agora o meu tem umas peculiaridades diversas. É porque eu julguei aqui já pensando Precedente. no precedente, né? Eu não me preocupei não. Eu vou aplicar o precedente. Só desembargador Cornélio, o precedente é o recurso eleitoral foi 1185, foi julgado no dia 28 de março e é inclusive da mesma zona eleitoral de Upanema. É do doutor Edino Jales, o mesmo Isso mesmo. juiz prolator da sentença. Está citado no voto. Doutor Luiz Gustavo, Eu na não sua tô- compreensão, a recorrente ela poderia fazer a doação de que valor? O desembargador Cornélio está partindo da Da premissa, premissa de que ela de que poderia doar até multiplicando- 92 multiplicando o valor do R$92,40, Bolsa Família que por é 12. 10% do valor mensal recebido. O entendimento, Que o foi assim entendimento. decidido É. anteriormente. E aí O- Vossa Excelência entende de que maneira? Só para facilitar. Não, para sintetizar, o questionamento que eu faço, que eu lanço, é o seguinte: se eu só tenho essa prova de percepção de Bolsa Família é um programa social que ele faz uma complementação. E você tem que afirmar que tem uma renda per capita X ou Y ou Z, tem umas faixas de renda, até para inscrição no Bolsa Família. Então, só por isso, Ou não ter. Ou não ter. ou não ter. Que é o, Que é o caso. Tem umas faixas, né? Quando a gente vai regra verificar não tem. como é a- Tem um limite. Tem umas faixas de renda não per tem capita limite. familiar para poder haver a concessão daquele Bolsa Família. Eu acho eu a tô prova. questionando só por conta de que se não o não provimento, o entendimento de Vossa Excelência também não seria prestigiado, porque o desembargador Cornélio está tão somente fazendo uma correção material. Em Mas o conformidade- recurso é de quem recebeu a multa. Então, o provimento parcial, que o desembargador relator propõe,
É Uma só para correção afastar. Não, é só para afastar. É uma correção material e o afastamento Caso da dele, afastaria inelegibilidade. totalmente. E o afastamento da inelegibilidade. Que não cabe na espécie. Mas essa briga aí já termina logo? A briga interior? Sim. Bom, eu peço vênia e eu vou alterar meu entendimento, vou deixar dessa forma, onde acho que caberia ao representante, no caso o Ministério Público, ter feito a prova de uma renda inferior ao teto de isenção do imposto de renda. E não foi feito. O que se trouxe aos autos, a representação aviada, me parece que só veio acompanhada Mas, doutor Luiz do Gustavo, batimento das contas. doutor Luiz Gustavo, me permita indagar, como se faz uma prova negativa? Porque o pressuposto do recebimento do Bolsa Família é não ter renda. Ou seja, se você não tem aquela renda dentro das faixas de renda, isso é regulado pela Lei 10.836, a partir dali você vai ter direito a um Bolsa Família. Ou seja, você não tem renda. Como é que se faz a prova de que a pessoa não tem renda? Porque o cadastro, ou seja, aquilo pelo qual ela se cadastra para dizer que não tem aquela renda, é o que faz ela ter direito ao benefício do Bolsa Família. Ou seja, para todos os efeitos, a prova legal é o sistema que confere a ela o direito ao Bolsa Família. É por isso que eu não estou conseguindo compreender. Pois Melhorar não, a Ministério discussão. E de qualquer forma, a concessão do Bolsa Família é um ato de Estado, né, um ato de governo público, presume-se a sua legitimidade. Então, se o Estado foi até aquela pessoa, concluiu que ela merece receber o Bolsa Família, eu não sei como se pode já presumir que ele tenha outra renda suficiente para doação. Então, o Estado já analisou aquele caso e concedeu o Bolsa Família, reconhecendo a miserabilidade daquela pessoa. Então, ela não tem condições sequer de se manter, quiçá de fazer doações eleitorais, como no caso dos autos, né? Então, para o Ministério Público, a presunção é de que a pessoa é miserável. Existe, inclusive, uma responsabilidade legal, doutora Cibele. O artigo 14A diz que, sem prejuízo da sanção, o artigo 14A da lei da Bolsa Família, sem prejuízo da sanção penal, será obrigado a efetuar o ressarcimento da importância recebida do beneficiário que dolosamente tenha prestado informações falsas ou utilizado qualquer outro meio ilícito. O que é que eu quero dizer? Se ele tinha renda e não declarou, Está sujeito aí. tá errado. E se ele pediu Bolsa Família e como é que se diz? Doou mais do que o limite legal, ele também está errado. Eu não vejo a possibilidade dele receber o Bolsa Família, doar mais do que os 10% e não estar inserido nesse ilícito legal, por assim No caso dizer. concreto, ele doou mais que os 100%. A minha dúvida... Eu entendo, assim, o espírito aberto desse doador, né? Ele recebeu tudo para que poderia usar para comer e, na verdade, ele doou. É realmente um eleitor daqueles... Bom, eu lancei a minha preocupação, mas agora eu vou finalizar o voto e para não discutir, eu acredito que não vai chocar com a hipótese que eu tenho, não, eu vou acompanhar vou me sensibilizar aos argumentos de vocês e manter o entendimento que eu vim votando anteriormente, mas lançando esse questionamento, porque eu estou fazendo. A minha grande preocupação é o seguinte: nós estamos estipulando uma multa legal, nos critérios previstos legalmente, num valor considerável, aonde a nossa prova é tão somente o batimento das informações. A instrução desses processos, ela não costuma avançar a muita coisa mais. Mas tudo bem, nesse caso eu vou... Acompanhar o relator. Vou acompanhar. Doutor Vladimir Capistrano. Acompanha o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o de número... Também recurso eleitoral, número 207, dígito 52, o ano 2017, origem, 29ª Zona Eleitoral, relator, doutor Ricardo Tinoco de Góes, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido José Washington Alves da Silva, o advogado, doutor José Gilson de Oliveira. Está em mesa, doutor Ricardo? É em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Você já identificado, a hipótese é exatamente a mesma do ponto de vista jurídico. Eu vou fazer aqui a leitura do relatório só para bem balizar o que vai ser julgado, mas posso
por ocasião do voto, se os demais pares assim desejarem, me limitar simplesmente a repetir aquilo que já foi discutido sem fazer a leitura. Então, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença de folhas 41 e 42, proferida pelos juízes da 29ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação interposta em face de José Washington Alves da Silva, por entender que a doação realizada pelo ora recorrido obedeceu ao limite previsto no artigo 23 da Lei 9.504/97. Em suas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, que os parâmetros utilizados para justificar o limite quantitativo das doações e julgar improcedente a representação não foram adequados, uma vez que à época o recorrido estava inscrito em programa social do governo Bolsa Família e percebia o valor mensal de R$ 385, devendo esta quantia ser considerada para oferir o rendimento bruto anual, já que o recorrido não acostou aos autos qualquer outro documento que comprovasse a percepção de outros valores. Defendendo que em situações em que o doador não declara imposto de renda, não seria adequado adotar como parâmetro para o limite das doações de campanha o teto de isenção da declaração individual de imposto de DIRP, quando o próprio doador declara aos entes federais, no momento do cadastro do programa assistencial, que sua capacidade financeira não excedia R$ 170 por mês, e que caso essa renda não fosse a realidade do recorrido, caberia a ele comprovar que, além do auxílio assistencial, possui outros meios de renda que justificassem a doação. Requer assim o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença atacada, para aplicar o recorrido à sanção prevista no artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Devidamente intimado para apresentar contra-razões, o recorrido permaneceu inerte. Instado a se pronunciar, outra Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para condenar o recorrido ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo em seu grau mínimo e pelo envio de cópia dos presentes autos à promotoria da 29ª Zona, para que lá sejam os fatos objeto dos presentes autos analisados sob o viés criminal e ao relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Pronto. Resumidamente, dizer que eu estou dando provimento aqui ao recurso, exatamente por entender que não houve a observância do limite desta feita, do limite que se encontra, inclusive, lançado no relatório que instruiu a representação ministerial e que noticia a existência da concessão do Bolsa Família ao recorrido, de tal modo que a doação se deu acima do limite permitido e, com base exatamente nessa fundamentação, eu estou provendo o recurso. Estou aqui resumidamente dizendo isso. Vossa Excelência está aqui com o provimento, inclusive para fim de inelegibilidade, não é isso? Não. Tá. Por fim, comunique-se ao juízo. Não, mas é para registro apenas. Em primeiro grau. Sem declarar. Em primeiro grau. Perfeito. Então, doutor Luiz Gustavo. Eu vou pedir vista. Não, perfeito. Vou pedir vista Tem até porque terça-feira. esse caso provém da mesma zona do que está comigo. Aí eu... Mas a matéria é exatamente a mesma. A né? mesma matéria. Mesma matéria. A dúvida permanece com relação... Aí como eu vou trazer o meu já está pautado, eu acho que para a segunda, aí eu prefiro pedir vista, porque eu analiso o seu, é da mesma zona, e o caso me parece semelhante, eu quero ver se tem a mesma nuance que tem no meu ou não. Pois não. Perfeito. Após o voto do relator, dando provimento ao recurso, pediu vista dos autos o juiz eleitoral Luiz Gustavo Alves Smith. Os demais julgadores declararam aguardar o voto vista. Na sequência, embargo de declaração na prestação de contas número 50, dígito 40, o ano 2015. O relator, doutor Vladimir Capistrano, embargante, Adenúbio de Melo Gonzaga, advogado, doutor Doni Alisson. Está em mesa, doutor Vladimir? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração aposto por Adenúbio Melo Gonzaga, na qualidade de então presidente do Diretório Estadual do Partido Social Cristão, em face de acordo deste tribunal que, denegando o pedido de retirada de pauta, terminou por desaprovar as contas partidárias anuais da referida legenda quanto ao exercício financeiro de 2014,
eu transcrevo a ementa da decisão embargada. E continuo. Alega o embargante em síntese vício de omissão no citado aresto, por ter supostamente ignorado o fato de o Diretório Regional ter seu prazo de vigência expirado em 3 de dezembro de 2018, de modo que, segundo narra, o provimento atacado incorreu em cerceamento de defesa, porque deixou de enfrentar-se a questão alusiva à ausência de parte, não ensejaria a nulidade do deciso. Sustenta ainda, como consectário do referido término de vigência, que o plenário também não se manifestou acerca da subsistência ou não dos poderes conferidos ao advogado atuante no feito, sob o argumento de que estes foram otorgados pela gestão cuja vigência se encerrou na já mencionada data. Por fim, requer que esta Corte, e aqui entre aspas, fixe expressamente a data de prescrição, fechando aspas, do julgamento das contas para fins de aplicação de penalidade, considerando o disposto no artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096, também à guisa de alegada omissão do julgado quanto a esse ponto, e ao relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Conforme delineado, bem de ver que os aclaratórios em nada apontam para os fundamentos meritórios reprovadores das contas eleitorais, porquanto se dirige unicamente ao conteúdo decisório que terminou por indeferir o pleito de adiar o julgamento das contas. Assim sendo, vale de logo assinalar que as razões do apelo não merecem acolhimento, notadamente porque a simples leitura da decisão atacada não confere respaldo ao argumento de omissão vertido nos embargos. Inicialmente, porque não há como prosperar a tese de licenciamento de defesa, encampada pela suposta ausência de parte, vez que não se mostra razoável assim entender tão somente pelo fato de a gestão última do diretório ter expirado seu prazo de vigência, ignorando dessa forma todo o curso processual, cujo início se deu em 30 de abril de 2015, no qual, inclusive, foi oportunizada amplamente a manifestação do partido e de seus dirigentes, por meio dos respectivos advogados, os quais registres efetivamente vieram aos autos por inúmeras vezes, inclusive a 3 dias do próprio julgamento, comprovando que foram devidamente cientificados de todos os atos, inclusive da pauta, não havendo, pois, falar em cerceamento de defesa sob qualquer hipótese. Do contrário, iria-se admitir que o partido, com o mandato dos dirigentes expirado e com o registro suspenso por falta de prestação de contas, como se verificou concomitantemente neste caso concreto, tivesse a seu favor a possibilidade de suspensão de todos os processos em curso, a despeito de estar legalmente representado por advogado. Vale dizer, o profissional habilitado para empreender a defesa técnica da parte do processo, circunstância evidenciada nos presentes autos. Nessa linha, transcrevo parte do voto no qual restou consignada a regularidade do julgamento empreendido, inclusive sob a ótica da preservação do direito de defesa. E aqui eu transcrevo trecho do voto que analisa esse aspecto. E continuo. Nessa esteira, não há como considerar que o acórdão padeça de omissão quanto a tais pontos. A uma, porque não olvidou de declarar a ausência de prejuízo em seguir com o julgamento, não obstante a expiração do mandato dos dirigentes atuais e do registro partidário já suspenso por causa diversa. A duas, porque deixou de atribuir qualquer vício de representação processual desse fato decorrente, reconhecendo explicitamente que a parte estava, a tempo e modo, devidamente assistida por profissional da advocacia, à míngua da existência de documentos e manifestações que indicassem revogação ou renúncia de poderes. Em seguimento, também não vislumbro outra sorte quanto à terceira e última omissão apontada, relativa à necessidade de a Corte fixar a data de prescrição para o julgamento das contas e aplicação de penalidade. Eis que o marco temporal estabelecido no artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096 e referenciado na decisão é absolutamente claro quanto a isso, facilmente extraível da mera leitura do dispositivo legal em cotejo com a data de protocolização das contas ocorrida em 2015. E aqui eu transcrevo o dispositivo da Lei 9.096. E continuo. Ora, a circunstância da prescrição somada à possibilidade de se esperar a recomposição do Diretório Estadual por prazo absolutamente incerto, tal qual pretendia o requerente, para só então efetuar o julgamento de um processo de contas partidárias relativas ao exercício de 2014 e que vem sendo instruído já por 4 anos, de certo não se coaduna com os princípios da celeridade e eficiência na prestação jurisdicional, sobretudo porque não havia qualquer obstáculo à continuidade do julgamento, motivação essa que restou evidenciada no seguinte trecho do voto. E aqui eu transcrevo o trecho do voto que trata desse tema. Em tal quadra, não há no acordo embargado quaisquer dos vícios intelectivos, notadamente as apontadas omissões, a reclamar saneamento por meio de aclaratórios, motivo pelo qual sua rejeição é medida de rigor. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração,
mantendo-se a decisão objurgada em todos os seus termos. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Alguma divergência nos embargos? No julgamento dos embargos? Relator. Nenhuma. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, é o processo número 601.590, dígito 69, o ano 2018. O relator, Dr. Francisco Glauber Pessoa Alves, requerente Wendela Sara Costa da Silva e outro. Não consta advogado aqui anotado. O assunto prestação de contas e processo em mesa, Dr. Glauber. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência O 0601.581 é a mesma matéria, eu proponho a Vossa Excelência julgar os dois em bloco. Perfeito. Mesma Então vamos situação. só identificar o seguinte, que é a mesma matéria, como já dito pelo relator, é o 601.581, dígito 10, o ano 2018. O relator é o mesmo, requerente Francisco Neto e outro, também não consta advogado anotado. E Vossa Excelência pode proferir. Ok, senhor presidente. É processo instaurado para apurar a omissão do dever de contas referente à candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. A SACEP emitiu informação na qual pontuou que o candidato foi omisso com relação ao dever legal de prestar contas. A SACEP também junta os documentos extraídos do SPC Web e o espelho de consulta que comprova a existência de conta bancária aberta em nome do candidato, mas que não foi movimentada no período. E o relatório informa a ausência de repasse de recursos provenientes de fundos públicos destinados ao financiamento de campanhas eleitorais, bem como que não há notícia ou informação que possa indicar o indício de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas em favor da candidatura. A SACEP indagou a respeito de como dar cumprimento ao inciso 4º do artigo 52, tendo sido determinada a citação por meio eletrônico e na impossibilidade da utilização dos meios previstos no artigo 246 do CPC. Realizada a citação eletrônica, o candidato, o prazo transcorreu em Alves, com vista dos autos, a PRE opinou para julgamento como não prestado nos termos do artigo 52, parágrafo 6º da Resolução TSE 23553/2017, aplicando-se ao candidato a penalidade prevista no artigo 831 da referida norma. É esse o relatório, senhor presidente. E o relatório se Os dois, só o que mudam tem que ser a parte, mudado, se aproveita. Então, em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu trato aqui do dever geral de prestação de contas previsto pela Lei 9.504, artigo 29, inciso 3º, assim como a resolução TSE que pormenoriza essa exigência legal. E também trato, e sigo aí no meu voto, e trato sobre a consequência que isso acarreta ao candidato. E, indo diretamente ao caso concreto, para resumir, eu destaco que o candidato não observou o prazo legal para a apresentação de contas de campanha e, mesmo em estado a suprir a omissão no prazo de 3 dias, permaneceu inerte, deixando transcorrer em Alves o prazo concedido, esgotado em 25/3/2019, como isso se infere do PJE. Impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, nos termos da legislação aí disponibilizada, com incidência da restrição à obtenção da certidão de quitação eleitoral pelo candidato durante o curso do mandato para o qual concorreu, ou após esse período, até a efetiva apresentação das contas, em conformidade com 831 da referida norma e a súmula 42 do TSE. E, sendo assim, nos dois casos, eu julgo como não prestadas as contas de campanha referente, um ao candidato Francisco Neto, do primeiro processo, e o segundo ao candidato, e o segundo a candidata Wendela Sara Costa da Silva. Perfeito. É como voto, senhor presidente. O indago da Corte, matéria já pacífica. Alguma divergência? Com o relator. Então, proclamo o resultado. Processos 601.590, dígito 69, 2018 e processo 601.581, dígito 10, 2018, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo judicial em mesa, apto a julgamento? Não há. Na pauta administrativa, nós temos aí um processo que diz respeito ao biênio da 4ª Zona Eleitoral, É o 10. que é o de número 600.052, dígito 19, o ano 2019, e seguindo os critérios definidos em nossa resolução a respeito da matéria, restou aqui
designada a doutora Sabrina Smith Chaves para assumir a titularidade da 4ª Zona Eleitoral, com sede em Natal, para o biênio 2019-2021. E eu já registrei aqui a minha suspeição, senhor presidente. A sua. O parecer do Ministério Público, favorável, todos de acordo. De acordo, senhor. Então, processo... Houve muita concorrência, né, nessa... Pois é, 17 inscritos. E interessante que o critério é objetivo, né? Ela escolhida por ser a mais antiga, sem há mais tempo afastada. Então, julgada a unanimidade. Os demais todos são de requisição. Eu vou identificá-los aqui. O 600-057-41, ano 2019, da 46ª Zona Eleitoral, Ceará-Mirim, requisição inicial, servidora federal, a servidora Carla Patrícia Soares Torres de Oliveira, aqui pelo deferimento, doutora Cibele opina favorável, todos de acordo, então, julgada a unanimidade. O seguinte é o 600-056-56, o ano 2019, a origem 35ª Zona Eleitoral, Apodi, requisição inicial, servidor estadual, também pelo deferimento, é Francisca Gilvânia Holanda do Carmo. Parecer ministerial também favorável, todos de acordo. Aprovado a unanimidade. O seguinte é o processo administrativo 600-060-93, o ano 2019, 20ª Zona Eleitoral, Currais Novos. O servidor André Luiz Fidelis Campos, e aqui pelo indeferimento, e o parecer ministerial conforme a minuta, todos de acordo. Então, indeferido à unanimidade. O quinto é o processo administrativo 600-061-78, o ano 2019, 60ª Zona Eleitoral, uma interrupção de requisição, servidor federal, retorno ao órgão de origem, Mário Saraiva Leão Neto, a minuta pelo deferimento, doutora Cibela opina favorável, todos de acordo. Então, deferida a unanimidade. Seguinte, processo administrativo 600-054, dígito 86, também interrupção de requisição, Francisco Araújo de Lima, também pelo deferimento, doutora Cibele opina favorável. E o seguinte, aliás, os dois seguintes aqui, que é o 600-055-71, também interrupção, servidor João Maria Fidelis Lopes, 69ª Zona Eleitoral, e o oitavo aí, que é o 600-058, dígito 26, também interrupção de requisição, 25ª Zona Eleitoral, o servidor Johnny Maicon Alexandre Vale, e nos três aqui, pelo deferimento, o voto, doutora Cibela opina favorável, todos de acordo, então, deferida a unanimidade. E, por fim, requisição inicial, a origem 2ª Zona Eleitoral, o PA 600-062, dígito 63, o ano 2019, servidora Érica Ferreira Maciel, e pelo deferimento, doutora Cibele opina favoravelmente, todos de acordo, então, deferido a unanimidade. Resta-nos agora somente o calendário de sessões maio de 2019. Desembargador Cornélio tem uma sugestão: trocar 23 para o dia 30. Pode ser.
O restante, todos de acordo? Senhor presidente, se pudesse também no dia 2 de maio ir para uma outra data seguinte, me ajudaria, que provavelmente eu estarei viajando nesse dia. No dia 2, poderíamos colocar aqui. No dia 9. Não, dia não. 23. Nós temos o Tem um De encontro corregedor. de corregedores aí. 8, 9 e 10. Poderia ser, Dia 23. doutor Zé Dantas, ou 15, ou 22, ou 29. Não, seria. Não, 22 não. Também não. 29 pode ser? Porque tem o Enage. 29 pode. Pode. 29, todos de 28, acordo? 29 e 30, então. 28, 29. Não, eu ia 30. sugerir dia 27, então. 27 pode ser. Pode pronto. ser, não tem problema. Todos de acordo? De acordo. Então, vamos definir aqui. Sai 2 e sai 23. Seguramente eu então não fica tenho 6, objeção. 7, 14, 16, 21, 27, 28 e 30. Perfeito? Perfeito. Então, aprovada aí a unanimidade. Então, às 14 horas e 50 minutos, declaro encerrada a presente sessão. Amanhã a sessão, doutor Luiz? Às 8 Amanhã às 8, né? A pedido da doutora Cibele. Agora, presidente, eu gostaria de registrar que eu não tenho nenhuma objeção, viu, ao calendário? Não tem nenhuma objeção? Nenhuma. A briga interna é complicada, né? Mas a minha briga interna Você entendeu o que eu disse? Apesar de que se vem Entendi, eu já entendi. votei